Esse trechinho é a continuação das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, que nós começamos a lê-lo na semana passada, o grande sermão, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Irmãos, e esse trecho de hoje, curtinho, mas de uma densidade extraordinária. Só que nós podemos entendê-lo ou interpretá-lo de uma forma meio moralista, como se Jesus estivesse fazendo uma exortação. Vocês devem ser sal da terra, vocês devem ser luz do mundo, vocês têm que dar testemunho. Nada disso, Jesus não está exortando, Jesus está narrando, está dizendo, está afirmando: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É questão de ser, ou é ou não é. Cristo está dizendo, vós, os discípulos, aqueles que estão seguindo a Ele, aqueles que estão escutando a Sua palavra, aqueles que estão dispostos a acreditar em Cristo, vós sois o sal da terra. Vamos ver isso. A primeira função do sal, tem muitas, mas é dar sabor aos alimentos, não é? Dar gosto à comida. O sal, é interessante que ele não é necessário. Pode-se comer sem sal. Os hipertensos sofrem de não poder, né, ter que colocar muito pouco sal, ou nem sal nenhum, e dá para comer sem sal. Mas por que se come com sal? Por que o sal... O próprio Jesus responde em vários outros evangelhos: o sal é bom. Por isso que se come com sal, porque a comida salgada é mais gostosa. O sal devolve o sabor dos alimentos. Você pode comer uma picanha deliciosa sem sal, mas se você coloca um salzinho, é outra coisa. Vós sois o sal da terra. Pode-se viver sem a igreja? Pode-se. Muita gente vive. Mas, irmãos, Cristo diz, vocês são o sal da terra. Aquilo que faz, que dá sabor, que dá gosto, que dá prazer à vida. Se o sal se tornar insosso, ou seja, se ele não salgar, com que o salgaremos? É ele que deve salgar. Como é que eu vou salgar o sal se ele não salga? Porque areia é parecida com sal, mas não é sal. E eu posso jogar o tanto que for, não vai despertar o sabor de nada. Assim também um cristão, se ele escandaliza os outros, se ele não ama, se é um egoísta, um orgulhoso, ninguém pode falar nada, que ele já se ira, se ele tem estopim curto, não tem mansidão nenhuma, humildade nenhuma, que sal é esse? Nenhum. Não é sal. Porque o sal dá sabor. E como é que o sal salga? Morrendo, dissolvendo-se. Como Cristo. Esse é o sal da terra. Como é que ele devolveu o gosto quando nós tínhamos perdido o sentido da vida, quando a nossa vida era chata, quando a nossa vida não tinha
gosto, prazer, porque nós não nos sentíamos amados e nem conseguíamos amar os outros, o que ele fez? Ele morreu na cruz, deixou que os nossos pecados o matassem. Ele aceitou de dissolver-se no meio da massa, e o que aconteceu? Devolveu-nos a vida, devolveu o sentido da vida, nos deu a eternidade, nos deu o Espírito Santo, nos deu de novo alegria de viver, nos deu esperança, nos permitiu de aprendermos a amar, nos tornou sal. Porque, irmãos, não é todo mundo que o Senhor chama para ser sal. E nem precisa, porque o sal é pouco. Numa panela de arroz, vocês, mulheres cozinheiras, vocês não colocam uma colherona de sal. É um pouco de sal. Ele se dissolve, ele morre e dá o sabor. Na carne, na sopa, é um pouquinho, não pode ser muito. Mas ele tem que morrer. Se comer uma pedrinha de sal, você cospe, porque não dá para digerir. O sal na medida. Bastou um justo, um santo, que tenha amado até o fim a nós pecadores, para devolver para nós tudo e para nos tornar sal. Depois, a luz não é diferente. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Aqui na nossa região, eu não sei se tem alguma cidade, não tem muito monte por aqui. Na Itália, a gente encontra muitíssimas. Viajando na estrada, você vê uma cidade em cima de um monte. Ela não precisa fazer força para aparecer. Ela está no alto, ela foi construída ali, ela aparece, todo mundo a vê, porque ela foi construída em cima do monte. E aqui fala, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, debaixo da cama, debaixo da mesa, mas num candeeiro, um candelabro. Normalmente o candeeiro fica num lugar mais alto, para que todo mundo se beneficie com a luz, onde brilha para todos os que estão na casa. Então vamos ver, irmãos. Um é o que acende a luz, outro é a luz e outro é o candelabro, é o candeeiro. Quem que acende a luz? O Senhor, o Pai. Faça-se a luz, e a luz se fez. Quem que é a lâmpada? Quem que é a luz? Os cristãos. Onde que Deus coloca os cristãos? No candeeiro. Imagem da cruz. Para quê? Para iluminar. Olha para quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa frase parece ser muito lógica, mas ela não tem uma lógica assim muito clara, não. Como é que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está no céu? Opa, peraí. Se você faz uma coisa boa, as pessoas te dão os parabéns. Parabéns, que comida gostosa que você fez. Parabéns, que trabalho bonito que você fez. É você que é louvado. Que obras são essas que, quando as pessoas veem, elas dizem: Deus seja bendito. Foi Deus que fez isso. Essas boas obras só os cristãos são capazes de fazer. Que obras são? Aquelas das bem-aventuranças que nós vimos sábado passado.
ser misericordioso, perdoar os outros, tenta com as tuas forças. Quando aparece o perdão na vida de um cristão, glorifica a Deus. É Deus que dá a um cristão a capacidade de perdoar. Sem a graça, ninguém perdoa. Puro de coração, ser reto de coração, e se Deus não dá essa graça, ninguém é puro de coração. Sempre tem uma segunda intenção, sempre tem um interesse. Mansidão, bem-aventurados os mansos, os que não são violentos, tenta não ser violento, sem a graça de Deus. Então, irmãos, essas obras das bem-aventuranças, que é o retrato de Jesus Cristo, né? Elas, para que os homens, vendo as vossas boas obras, é você que vai fazer, porque Deus te fez luz. Porque Deus, que ama os homens, fez de você uma luz para os homens. Ser luz, ser sal, é um serviço, não é um privilégio. Ai, como é bonito ser luz, brilhar. Ai, como é bonito ser sal e dar sabor. Não sei se é bonito. Quando vocês entraram aqui, vocês não ficaram olhando para as lâmpadas, mas a lâmpada prestou um serviço para você. Viu que tinha uma subida, onde tinha cadeira vaga, onde está o altar. A luz nos mostra a realidade. Simples assim, é um serviço. Por isso que ser cristão não é ser melhor que os outros, não é aparecer mais do que os outros, não, é um serviço. E Deus chama alguns, e chamou a mim, a você, que não somos melhores que ninguém, para esse serviço, para essa missão. Eu falei, o sal salga morrendo, a luz ilumina. Naquele tempo não tinha luz elétrica, mas também essa luz se consome. Mas essa lâmpada, essa vela, ela ilumina enquanto ela se gasta. E também as lâmpadas a óleo, né, que eram usadas muito na antiguidade, no tempo de Jesus, elas iluminavam enquanto se consumiam. Por isso, irmãos, não tem jeito de amar sem que alguém se consuma pelo outro. Como é que vai ser pai ou mãe com os filhos sem se consumir? Me diga, dá para fazer isso? Acho que não. Como é que vai ser padre se o padre não quiser se consumir pelos fiéis? Que você programa uma coisa e vem um velório para fazer e você tem que sair. E vem um doente que está na UTI, você tem que correr. Se eu não tiver a capacidade de morrer, de consumir, de largar os meus planos, a minha vontade, e fazer o que eu tenho que fazer, eu não sirvo para ser padre. Agora, irmãos, atentos. A boa notícia é essa. Nós só somos sal em Cristo. Ele que morreu por mim, que morreu por você, nos dá a capacidade de morrer pelos outros, de nos consumir, de nos gastar pelo outro. Ele que é a luz do mundo, que foi colocado no candeeiro, no alto da cruz, iluminou a humanidade com o amor, com o perdão, mostrando quem é Deus. Ele nos dá a capacidade de nos consumir e sermos uma pequena luz no ambiente onde a gente vive. As boas obras da humildade, da mansidão, da misericórdia, de ter fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, todas as bem-aventuranças. Tá bom, irmãos, então alegremo-nos, porque é o Senhor que nos faz cristãos. Não sou eu, com a minha garra, com o meu esforço, que faço isso. A glória é de Deus, a obra é dele. Eu só tenho que acreditar. E termino dizendo, a Eucaristia
No Apocalipse tem uma carta, no capítulo 2, ao vencedor concederei uma pedrinha branca, e nela tem um nome que só conhece aquele que a recebe. Essa pedrinha branca era o sal, que na igreja primitiva tinha o rito do sal. Ainda tem hoje na liturgia do batismo, é optativo, é facultativo. O sal da sabedoria de Deus. Quem recebe esse sal tem capacidade de morrer pelo outro, de ser sal. Isso nós recebemos na Eucaristia. Eu recebo o corpo de Cristo que morreu por mim, eu posso morrer pelo outro. Então, o teu casamento pode ficar de pé, porque Cristo te dá a capacidade de amar, também quando o outro é pouco amável ou nada amável. Se você é sal, Deus te dá essa graça de poder amar o outro, perdoar. Quantas vezes? 7 está bom? Não, 70 vezes 7. Sempre vezes sempre. Porque Cristo nos perdoa sempre. Então eu não posso colocar um limite no perdão para o outro. Senão, se Deus colocasse um limite no perdão para mim, eu estaria roubado. Graças a Deus que Ele não coloca. Me ama sempre, me perdoa sempre, me acolhe sempre, nunca me julga, nunca me despreza, nunca. Que maravilha, irmãos. Então, que direito que eu tenho de cobrar do outro e de condenar? Nenhum. Tá bom, irmãos, então alegremos-nos, participemos da Eucaristia, guardemos essa palavra no coração, peçamos ao Senhor, Senhor, se a obra é tua, faz a tua obra. Na minha vida, eu que sou tão pobre de amor, eu que não sei morrer por ninguém, eu que quero só o meu interesse, que não sei me gastar por ninguém, vem, Senhor, faz a tua obra na minha vida. Me dá, através da Eucaristia, essa capacidade, essa graça de poder ser sal, ser luz.